O 7 de outubro sempre será lembrado pela devastação. Mas, ofuscados pela perda, estavam alguns dos atos de heroísmo mais extraordinários da história moderna de Israel, se não da história mundial. Na verdade, nas horas mais sombrias, israelenses comuns se tornaram lendas. Junte-se a mim hoje para descobrir como é a verdadeira coragem. Quem foram algumas dessas pessoas e de onde vem a coragem dos israelenses? Hoje vamos explorar isso com Mike Foyer, renomado educador e rabino, fundador do projeto Heroísmo Judaico e apresentador do incrível podcast História Judaica. Seus insights vão nos ajudar a entender não apenas o poder do que foi desencadeado naquele dia, há quase 2 anos, mas também a questão fundamental de como podemos aproveitar esse poder para o futuro. Mike, é ótimo ter você no podcast. Muito obrigado por me receber, John. Quero dar um contexto para você e para quem nos acompanha sobre como isso aconteceu, além da nossa amizade e das noites discutindo heroísmo e tragédia nos últimos 2 anos. No começo da guerra, o Ministério das Relações Exteriores pediu que eu me reunisse com 2 governadores. Era o governador do Texas e o governador de Oklahoma, 2 governadores realmente pró-Israel em Israel que têm um apoio de longa data. Mas eles vieram para Israel depois de 1 mês, e havia um elemento gritante na história que eles tinham perdido completamente. O ministro das Relações Exteriores fez um ótimo trabalho ao explicar a devastação e a tragédia. Ele seguia apontando para os pais de um refém mantido em Gaza, sentados ao meu lado. E foi como ele disse, como o Holocausto, um dia do Holocausto. Mas, sabe, eu olhei para essa família desses reféns, olhei para ele, olhei para eles e disse, sabe, sim, foi uma tragédia. Mas é assim que queremos olhar para trás e lembrar desse dia? Foi isso que eu me perguntei. E quando chegou a minha vez de falar, meio que deixei de lado o que eu ia falar do ponto de vista militar sobre a devastação. E decidi falar sobre algo totalmente diferente. E eu disse aos 2 governadores, vocês sabiam sobre o heroísmo, sobre os incríveis heróis que apareceram naquele dia 7 de outubro? A resposta deles me surpreendeu, ainda mais vindo dos governadores do Texas e Oklahoma, que amam Israel e já vieram aqui várias vezes. Eles perguntaram, não, o que você quer dizer? Comecei a contar histórias para eles. A primeira história que contei para eles foi sobre Itai e Hadar Berdachevsky, uma família jovem. Eles pediram por filhos durante muitos anos. Moravam em Farás, na fronteira. Não tinham filhos, rezaram, e finalmente foram abençoados com 2 gêmeos. Os gêmeos tinham 10 meses em 7 de outubro, quando o Hamas se aproximou da casa deles. Itai e Hadar, com quase 30 anos, colocaram seus filhos em uma gaveta no quarto. Eles se olharam, saíram para lutar contra o Hamas e morreram. Falei aos 2 governadores menos de 1 mês após a guerra. Agora eles são criados pelos avós. Eu disse, aqueles pais lutaram contra o Hamas e esconderam seus filhos, e aquelas crianças saberão disso ao crescer. Elas vão crescer sabendo o que são heróis, e eles ficaram impressionados. E eu, sabe, disse a eles, havia outra história que saiu em Ofaquim sobre um senhor idoso que estava sentado no sofá. É uma história conhecida em Israel. O Hamas se aproximava da casa e ele pediu à família para se esconder no quarto seguro. E como ele vai proteger a família dele? Ele sentou no sofá, ligou a televisão e fingiu ser um velho meio senil. Os terroristas entraram, viram o velho assistindo televisão, atiraram nele e seguiram. Ele não reagiu com arma. Eu disse ao governador como falei, mas ele é um herói. E eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, Mike, que está sendo ignorada. Qual é o rosto do heroísmo? Não conheço ninguém melhor para se juntar a mim, pois você fez mais nessa área do que qualquer um, na minha opinião. Você fez isso antes de 7 de outubro. Começou antes disso, incrivelmente. Realmente foi uma daquelas circunstâncias divinas em que eu estava procurando um lugar para direcionar minhas energias para servir ao povo judeu e ao Estado de Israel, de uma forma em que eu pudesse canalizar os poderes da Torá de maneira produtiva e acessível. E quando a guerra estourou, me pareceu que essa era a minha missão. Então, o projeto de heroísmo é realmente o resultado disso. Mas não é uma ideia fácil. Apesar de muitos usarem o termo herói, como você o definiria? O que você pensa? Diria... Coragem, super-homem, sabe? Esse tipo de coisa de se levantar e lutar contra as multidões seria o que eu teria pensado. Certo, mas os exemplos que vocês deram não são realmente de lutar contra multidões. Um velho sentado no sofá, sacrificando sua vida, é claramente um ato de heroísmo. E ainda assim isso meio que desafia
o modelo de super-herói. E eu quero dizer que os super-heróis deveriam ficar fora da nossa conversa. Sabe por quê? É uma armadilha. Percebe isso? Hoje em dia, não dá pra balançar um pau sem acertar 6 filmes da Marvel. As pessoas estão fascinadas por super-heróis, né? É uma armadilha porque é um beco sem saída para o heroísmo de verdade. Se eu pudesse voar e lançar chuva pelos olhos, lutaria contra o mal, mas não posso, então é problema de outro. Todas as pessoas que você mencionou não caíram nessa armadilha. Elas enfrentaram o mal e viram isso como um desafio delas, não algo para ser salvo por alguém de fora. Aos meus olhos, heroísmo é ir além dos próprios limites pelo bem. Uau! Não importa como pareça, por isso falamos de heróis sem capa. Vou me esforçar além do esperado para trazer o sorriso de uma criança ou salvar alguém de um incômodo. Isso é uma centelha de heroísmo, que evolui até os exemplos que você citou. Uma história que me comove e é bem conhecida aqui é a Avical Reuven. Você lembra? Um jovem que correu 8 milhas de, acho que Kiryat Malaki, se não me engano, assim que soube que algo estava acontecendo. E você lembra da confusão daqueles dias? Há um poder no heroísmo que traz clareza em um momento que desafia toda a confusão. Quero dizer, esse foi o marco do 7 de outubro. Me conte, o que ele fez? Ele correu 13 quilômetros. Ele correu 13 quilômetros. É importante entender em que direção ele correu. Em direção a essa, em direção. Acho que a maioria das pessoas está pensando, Heróis correm em direção ao perigo. Eles correm em direção ao desafio porque se tornam mais a serviço do bem. Não sei você, mas se eu corresse 13 quilômetros agora, talvez chegasse ao fim, mas não estaria pronto para lutar. o que ele fez? Fale sobre sua história. Ele lutou com cada gota de força que tinha e isso salvou vidas. E essa é a essência do que quero dizer, descobrir que os limites que colocamos em nós mesmos muitas vezes são construções, certo? São como nos vemos ou como o mundo quer que sejamos. Isso não é sempre ruim, mas o heroísmo envolve o entendimento de que existe um limite entre o comum e o extraordinário dentro de cada um de nós. Mike, você está abordando algo muito profundo. Minha pergunta é: as pessoas que se levantaram em 7 de outubro, como a que você mencionou, não estudaram isso. Quero dizer, agora estamos gravando este podcast hoje. E ontem houve outra história de 3 heróis que apareceram. Todo dia temos vizinhos, certo? 3 vizinhos nossos, Yonadav, Ari e Yakir, que moravam na região, lutaram heroicamente após 7 de outubro e infelizmente caíram de forma trágica. Qual é a fonte desse heroísmo que fez com que o homem e a mulher comuns, aquela mulher Amit Man, certo? Ela tinha 22 anos, falamos bastante sobre ela. Ela ficou em Barrie e manteve a clínica. Ela era aquela, certo? Ela era enfermeira, cuidava deles e acompanhava o que ocorria com sua família enquanto eles se aproximavam. Eles se aproximavam, ela disse, sei, ouço-os lá fora. Ela cuidou deles até entrarem e matá-la. Quero dizer, o quê? Qual é a fonte disso? Já ouviu a expressão, eu era a pessoa certa na hora certa? Heróis dizem isso, mas é mentira. Isso não existe. Se você não for a pessoa certa, vai perder o momento certo. Muitas pessoas só criticam, mas esse não é meu ponto. Meu ponto é que existe um processo de treinamento, de se tornar a pessoa certa, para que quando o momento certo aparecer, você esteja à altura da ocasião. E eu acho que o que você está apontando faz parte do tecido da sociedade israelense, que essa é uma sociedade que vive para servir. Desde cedo, meus filhos e seus filhos aprendem a servir no sistema escolar junto com matemática, ciências e linguagem. Você sabe, talvez se lembre, que nos meses quase um ano após 7 de outubro, os números oficiais mostraram que 50% dos israelenses realizaram algum tipo de serviço público regular em resposta à guerra. Acho esse número surpreendentemente baixo, porque pela minha experiência, esse era o número oficial. Mas quantas pessoas estavam fazendo frango em suas cozinhas e nunca foram contabilizadas? Quantas pessoas estavam dirigindo até a fronteira para levar pacotes aos soldados? Eu diria que é mais perto de 80%, 90%. Isso porque vivemos em uma cultura que foi treinada para servir. E por causa disso, o que é servir? Servir é a crença de que eu me torno mais ao servir aos outros. Vou além de mim mesmo pelo bem, essa é a essência do heroísmo. Por isso, alguém como Abigail Reuven é um exemplo extraordinário. Mesmo assim, ele era a pessoa certa naquele momento porque se preparou para isso. E quando chegou o momento, ele correspondeu às expectativas.
Então, sabe, isso é interessante. Acho que muitos dos nossos ouvintes provavelmente não sabem disso. Como você estava dizendo, antes de 7 de outubro, além de servir no Exército, existe um elemento adicional de serviço em nossa sociedade. Você poderia explicar um pouco como é esse serviço e como as crianças participam dele? Bem, em um certo nível, para se formar no ensino médio, existe uma quantidade de horas de serviço público que você precisa cumprir para demonstrar que realizou. São várias horas. Não lembro o valor exato, mas é uma quantia significativa, nada simbólica. E eles não vão te dar o diploma se isso não for feito. Da mesma forma que se você não passar numa prova de matemática, os grupos de jovens, sejam religiosos, seculares, escoteiros ou do miser, são essenciais na sociedade israelense. E nesses grupos de jovens, junto com toda a diversão e as coisas maravilhosas que as crianças fazem juntas, eles servem. Eu me lembro que logo depois, claro, era Simchat Torah ou no final do feriado de Sukkot, quando a guerra estourou, ficou claro para minha filha, que na época tinha apenas 17 anos. Na verdade, retiro o que disse sobre a época. Ela tinha 15 anos, faz muito tempo, né? Já se passaram mais 2 anos. Ficou claro que havia todas essas Sukkot, todas essas estruturas de feriado que ainda estavam montadas ao redor das casas das pessoas. Normalmente quem desmonta isso? O pai ou o filho mais velho? Mas onde eles estavam? Lutando, todos estavam lutando. Então ela e suas amigas se reuniram e foram pela cidade de Malidamim, onde moramos, de casa em casa, desmontando as Sukkot. Por quê? Por que essa resposta? Porque ela foi treinada e criada para, em uma situação em que as coisas estão desmoronando, você procurar servir. Nós falamos sobre isso ser uma característica israelense e que os israelenses são heróis, e é por isso que tantos deles parecem responder ao chamado dessa posição heróica em 7 de outubro. Quero dizer, isso é só 1 ou 2 casos, e não são apenas esses casos extraordinários. Existem tantos casos que surgem incontáveis. E depois, de onde Israel tirou isso? Quero dizer, Israel é, com todo o respeito, o país, eu estou em um. Escrevi um livro sobre isso ter milhares de anos, mas o país tem só 77 anos. De onde Israel tirou isso? É uma característica profundamente judaica. Acho que isso vem de uma verdade essencial da Torá, tão óbvia que costuma passar despercebida. O que é isso? Bem, sabe, se eu pudesse, mesmo sendo rabino, tirar Deus da equação por um minuto, a Torá é um sistema que permite praticar crenças e valores por meio de ações. É sobre a ação. Posso acreditar em Deus, no amor fraternal ou no que quiser. E a Torá vai me dar maneiras de, diariamente, eu conseguir me dedicar à especificidade da ação. Heroísmo é ação. É fazer coisas que mudam o mundo. Isso faz parte de uma sociedade ativista. Quem é o símbolo disso para você na Torá? Me dê alguns exemplos. Na Torá? Essa é uma pergunta difícil. Quero dizer, quem não é? Mas acho que provavelmente o mais importante é Avraham, sabe? Que tem uma revolução interna ao reconhecer que existe um só Deus, e isso exige que ele deixe sua casa. Ele deixa tudo o que conhece, vai para uma terra que nunca viu para estabelecer um caminho que literalmente metade do planeta ainda segue hoje. E poderíamos passar pela história de vida dele, inclusive. Aliás, você sabe, Avraham é famoso por provar a Deus que acredita nele contra o mundo inteiro. Frequentemente, ele mostra ao mundo que acredita nele, mesmo contra Deus. Ele desafia Deus e a cidade de pedra será destruída. Conte-nos sobre isso. Avraham olha Deus no rosto e Deus é uma história muito maravilhosa. Deve ser estudada em detalhes, mas Deus avisa Avraham que isso vai acontecer. Avraham olha para Deus e diz: o juiz de toda a terra não fará justiça. Agora pergunte, de onde Avraham tira sua noção de justiça para desafiar Deus? E a resposta é que ele foi treinado para agir da maneira correta, que existe uma capacidade inerente na humanidade. Nesse sentido, judeus são como todos, só que mais ainda. Nossa tarefa no mundo é iluminar esse caminho, mostrar como visão e valores devem se expressar em ações. E Avraham abriu esse caminho. Ao pensar em heróis, minha reação instintiva, como disse, e creio que de muitos, é imaginar capa e voo. E falamos sobre o fato de que não havia capas no dia 7 de outubro e também não em outros lugares onde vemos heróis. Como levamos isso para a pessoa comum? Acho que ela talvez não esteja se conectando com isso. Como você disse, os filmes da Marvel e Netflix, que também assisto, repetem sempre a mesma história. Alguém descobre um poder secreto, começa a usá-lo e salva pessoas, mas isso sempre se repete.
Sempre tem algo extraordinário sobre eles. Verdade. Embora o que você está mencionando seja uma verdade muito profunda sobre o heroísmo, que é a jornada do herói que qualquer um pode embarcar. Joseph Campbell, estudioso clássico, escreveu O Herói de Mil Faces, livro muito influente nos anos 40. George Lucas, da trilogia original de Star Wars, diz que sua experiência com O Herói de Mil Faces, de Campbell, influenciou isso. E o que Campbell diz é uma ideia fantástica, que toda a humanidade está contando uma única história heróica, só que de maneiras diferentes. Cada cultura tem seus elementos e imagens, mas todos sentimos que o heroísmo envolve ser chamado para uma jornada, vislumbrar como o mundo e eu poderíamos ser, enfrentar desafios para me tornar apto a realizar essa visão, até alcançar algo do infinito, um dom extraordinário além dos meus limites que posso trazer de volta para minha vida, família e sociedade. Eu trabalho como conselheiro com casais e indivíduos, e frequentemente percebo que especialmente os homens não entendem que existe uma jornada heróica em ser pai. Especialmente os homens. Mães sentem uma jornada heróica na maternidade? Pergunta interessante. Acho que a mãe, pelo parto, geralmente tem mais consciência, mesmo que subconsciente, de ter ido além. Ela literalmente teve que expandir seu próprio ser físico para trazer essa criança ao mundo. Um pai pode muito facilmente ver isso como mais uma tarefa na sua lista e não necessariamente reconhecer que isso é realmente transformador. Quando seu filho nasce, você também nasce como pai. Deus chama Israel de seu filho primogênito. É uma afirmação estranha. O que isso significa? Nós não somos a primeira nação. Certamente não somos o primeiro povo com quem Deus se comunicou. Não, Deus está dizendo que sou diferente porque você está no mundo. É um rosto novo. E assim, existe um rosto heróico que está disponível para todos nós. E, na verdade, a jornada do herói é uma ferramenta para entrar nesse processo e descobrir quem você pode ser em sua versão heróica. Existem tipos específicos, vamos chamá-los assim, de heróis com os quais uma pessoa se identifica? Quero dizer, existem arquétipos padronizados de heroísmo? Sim, mas acredito que sejam arquétipos culturais. Eu mesmo, na minha pesquisa, como você mencionou, esse projeto sobre heroísmo, muito do que tenho feito é mergulhar profundamente na Torá e no conhecimento secular, tentando entender o que é um herói judeu. E eu tenho alguns arquétipos na nossa cultura. Compartilhe um. Compartilhe um conosco e talvez um que esteja conectado ao que estamos vivendo agora. Então vou compartilhar 2 e podemos falar sobre seus poderes e suas limitações. Um é óbvio, o Gibor, certo? Gibor é poderoso, certo? Hoje vemos o rosto de uma geração. É a palavra hebraica para herói. Bem, sim, e eu acho que é limitado. É como traduzimos herói, embora possamos discutir isso em outro momento. Mas sim, tudo bem. É um tipo específico de herói. O poder de um Gibor é superar. É isso que acontece no campo de batalha. É por isso que nossos sábios dizem: quem é poderoso? Aquele que supera suas próprias inclinações. É a habilidade de impor a vontade como faz um soldado no campo de batalha. É o que um pai faz ao se controlar numa situação estressante, o mesmo poder, mas usado de outra forma. Controlar-se no campo de batalha está fortemente ligado a superar o medo, com certeza. O medo é um impulso natural. Claro, e você sabe o que dizem, que todo mundo sente medo, exceto um tolo. Coragem é enfrentar o medo e agir mesmo assim. Muito bem, disse. Vimos o rosto de uma geração. Tenho 2 filhas no exército. Uma acabou de terminar e as 2 estão em um relacionamento com soldados de combate sérios. Por isso, tenho o privilégio de recebê-los sempre à minha mesa de Shabat. Jovem de 22 anos, é capitão dos engenheiros de combate. Ele está em Gaza desde 7 de outubro, exceto quando esteve no Líbano. Uau. Sim, e na verdade, ele estendeu o serviço dele porque o melhor amigo dele foi assassinado em 7 de outubro. Ele decidiu que o serviço do amigo à nossa nação não seria em vão. Ele assumiu as obrigações dos 2 ao escolher ser oficial. Vou te contar algo importante. Então, ele está fazendo o serviço dele e o do amigo dele. Sim, Isso é realmente inacreditável. Sim, ele é um jovem incrível. Quero perguntar, o que é liderança? Ele é realmente um líder. Sempre penso em chamá-lo de garoto, mas me contenho porque não seria verdade. Ele é um jovem. Ele me disse que o trabalho de um líder é criar certeza em uma situação de incerteza. Quanto à liderança em campo, não teria definição melhor.
E então, isso seria o elemento do gibor da superação? Certo, pois ele está igual. Ele disse, na verdade, muitas vezes ele sabe mais que seus soldados sobre a incerteza da situação, pois entende o panorama geral. Esse é o trabalho dele. Mas o trabalho dele é, a partir disso, criar a certeza que permite que seus homens ajam. É essa ação, Maria, que supera tudo o que enfrentam e cria nova realidade. Então, esse é o modelo gibor. Dê um exemplo de outro modelo para nós. O Magid, o contador de histórias, eu acho que, na verdade, o herói judeu mais essencial é o contador de histórias. Se pensar bem, somos um povo com profunda conexão com nossa história, que, ao menos nela, vai além de qualquer outro povo vivo atualmente. Nossa história literalmente mudou o mundo. Existem outras grandes religiões que são construídas sobre a nossa história. Metade do planeta, metade do planeta. Todo ano, no Pesach, sentamos e contamos histórias para nossos filhos. Há um mandamento para contar essa história aos seus filhos, então você deve ser um contador de histórias. Contar histórias não é passivo nem só transmitir informações. É uma forma de criar um mundo que permite à pessoa existir, se ver como um judeu, como parte de um drama divino, parte da história de um povo. Curiosamente, hoje temos dificuldade em contar nossa história. Estamos mesmo. Essa é a história que Israel não contou. Sim, e acho que sei o motivo. O que é isso? Não conseguimos decidir o que é? Vamos aprofundar nisso, Mike, pois até o presidente Trump, 2 dias atrás, disse algo que chocou o mundo. Ele disse: Israel vai vencer a guerra, mas Israel está perdendo a opinião pública. Ele repetiu que o presidente dos Estados Unidos notou isso, assim como pessoas comuns que costumam me ligar, já que sou um porta-voz ideal. Entenda que não estamos contando uma história. Eu adoraria explorar isso, pois é um campo de batalha central. O que significa? Nós decidimos qual história queremos contar. Vamos começar pelo mais difícil. É possível saber antes do fim da história? Uma pergunta justa. Acho que poderíamos saber o bastante para contá-la, pois contar histórias não é algo passivo ou feito só depois dos fatos. É um ato de engajamento que molda o que é. Não há nada mais poderoso do que contar uma história. Vamos pegar um exemplo, eu acho que vai esclarecer. Qual é a nossa relação com o poder? Nós, como povo, por 2000 anos em escala nacional, fomos impotentes e aprendemos a contar nossa história. Estávamos no exílio, sem poder nacional, economia, exército ou governo. E o que aconteceu? Não podíamos votar. Muitas vezes não podíamos possuir terras. Frequentemente, éramos completamente excluídos das estruturas nacionais em outros lugares. O judeu americano é uma exceção na história, mesmo que pareça uma realidade na qual ambos fomos criados. E por causa disso, porque nossa história é tão rica, os elementos da nossa história que destacamos e desenvolvemos foram aqueles de exaltação da impotência, de identificar o uso do poder com o mal, de rebaixar esse modelo de Gibur. No arco da história sionista, muitos desses elementos iam contra pontos essenciais. Mas hoje temos poder suficiente para remodelar esta região, talvez até o mundo. Mas há uma visão que está nos escapando. Como queremos que o país, a região e o mundo sejam? E não acho que seja porque estamos confusos sobre isso. Nos distanciamos da pergunta. Porque fazer essa pergunta de forma séria é entrar no sentimento de que realmente temos o poder de fazer isso acontecer. E, aliás, correndo o risco de citar algo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se você pode fazer algo, isso levanta a questão se você deve. Somos um povo que leva muito a sério nossas exigências morais. E, portanto, existe um certo luxo na impotência. Fugindo da culpa. Em outras palavras, acredito que o presidente Trump quer dizer, mesmo sem dizer claramente, ou talvez até dissesse, que o mundo espera que vocês sejam os judeus. Somos um povo que sustentou a bandeira de Deus, do potencial humano, da nossa capacidade moral de mudar não apenas o físico, mas a realidade espiritual na qual vivemos. Essa é uma exigência enorme. É mesmo. E acho interessante quando você diz que o mundo está esperando que vocês sejam os judeus. Porque os judeus, certo que lutaram contra Roma até o fim e contra a Babilônia até o fim, e os antigos israelitas, isso aparentemente atrofiou tanto no gueto ou na diáspora que acabou se redefinindo. Acho que precisamos redefinir o que isso significa para nós. Talvez seja isso que você quer dizer.
Você está dizendo que é difícil para nós imaginarmos nosso próprio potencial. Com certeza. Olha, não vamos esquecer que é bonito dizer que o mundo está esperando que vocês sejam os judeus, mas o que são os judeus? Pergunte a um judeu e terá 6 opiniões. Isso não é erro nem acaso. Também não é coincidência que estávamos brigando uns com os outros por essa mesma questão nas ruas de Tel Aviv menos de uma semana antes de nosso inimigo atacar. Nossos inimigos, segundo inteligência, sabiam exatamente o que fazíamos. Com certeza. E porque a questão essencial e a luta essencial são entre nós mesmos. Modelos antigos são necessários, porém insuficientes. Somos um povo de tribos. E, classicamente, em nossa cultura, na história do mundo, Malchut, a verdadeira realeza, a verdadeira capacidade de liderar e manter toda uma sociedade unida, vem da habilidade de unir as tribos, não de apagá-las, homogeneizá-las e transformá-las em uma só coisa, mas de encontrar a forma em que esses poderes são complementares, mesmo quando são contraditórios. Encontrar a forma em que sabe Tel Aviv secular, de alta tecnologia, liberal, progressista e visionária, apoia, enriquece e desafia a profundidade de espírito e alma que você encontrará no Monte do Templo em Jerusalém. Mas são um só povo. Somos um povo, um Deus, uma terra, uma Torá, 12 tribos. Isso frequentemente gerou conflitos, como mostra a história judaica. Lembre-se, quando estávamos enfrentando os romanos como judeus, Jerusalém queimou por dentro antes que eles quebrassem os muros. Estamos recapitulando esse processo agora, e isso é uma boa notícia por mais doloroso que seja. Então temos um arquétipo conhecido como Rei Davi, que conseguiu, e ele é conhecido. Ele uniu as tribos. Ele uniu as tribos e é o Leão de Judá. E muitos dos termos, incluindo o que eu usei, é que no dia 7 de outubro o Leão de Judá foi libertado. Sabe, eu percebo, Mike, e para nossos ouvintes, onde quer que estejam ao redor do mundo, uma das maiores divisões hoje entre Israel e o mundo, e inclusive entre Israel e muitos judeus, não todos na diáspora, é a maneira como olhamos para o 7 de outubro. Eles veem o 7 de outubro como devastação, destruição, um dia do Holocausto, o que então passa a, você sabe, talvez justificar parte do que está acontecendo e assim por diante. Em Israel, porque vivemos aqui, entendemos a devastação e o quão grande ela foi, mas também entendemos o heroísmo que surgiu. Percebo que eles voltaram dos Estados Unidos. Fiquei fora 3 semanas e o podcast pausou. Quando você diz que foi um dia heróico para tantos israelenses, inicialmente parece quase uma expressão vazia. E então é como, ué, o que você quer dizer? E quando você conta, dá para ver as pessoas sentando mais eretas em suas cadeiras. E se estamos tendo dificuldade para contar essa história, será que essa nova geração que se levantou e respondeu a esse chamado de forma tão bonita? A geração do TikTok de Israel, que hoje literalmente nos protege, Sustentando a nação. nos sustentando totalmente. 18 anos, você vê os comandantes com 19 anos ensinando. Eles parecem uma criança ensinando outra, mas nos defendem e são mais maduros e sofisticados que muitos de nós aos 50 anos. Você acha que essa geração pode ter a chave para estabelecer essa visão? Eu estou confiante. Eu estou confiante. Tem sido alguns anos difíceis. E há todos os tipos de razões para ser pessimista, desanimado, etc. Mas tudo o que você precisa fazer é olhar para esses jovens homens e mulheres porque o futuro pertence aos jovens, àqueles que têm filhos e constroem instituições. É aí que está o futuro, e aliás, eles estão se casando. E por que eu menciono isso? Porque não há nada mais otimista do que a escolha de construir uma família. Você acredita que há um futuro e que vale a pena compartilhá-lo. Uau, isso é bonito? E é verdade. Somos convidados para tantos casamentos que nem conseguimos acompanhar. Quero acrescentar algo importante. Talvez haja diferença na forma como judeus fora de Israel e aqui vivenciam isso. Ao trabalhar com pessoas, costumo falar sobre a diferença entre vítima, vilão e herói. A vida acontece para todos, não dá para escolher. Todos nós acordamos no dia 7 de outubro, e isso aconteceu com todos nós, com as pessoas nos Estados Unidos também. Judeus e não judeus. Judeus e não judeus. A vida acontece para todos nós. A questão é como a recebemos. A vítima se esconde ao abrir mão de qualquer autonomia. Ela não tem nenhuma responsabilidade. A vida acontece comigo. O vilão fica de lado por hora. Isso é outra discussão. O herói pergunta: como uso isso para me tornar quem preciso ser? O que significa que a diferença entre a vítima e o herói
Não é só essa escolha de autonomia, é uma visão de quem eles querem ser. E é isso que eu vejo nos rostos desses jovens homens e mulheres. Eles ainda não têm clareza sobre a visão, mas sabem que querem ser mais e melhores. Eles veem o potencial incrível porque descobriram uma capacidade de agir que acredito que poucas gerações experimentarão. Eles estão moldando o mundo que irão liderar ao atingir essa fase da vida. Como pais, nossa obrigação é criar meios para que eles consigam isso. Era exatamente onde eu queria chegar. Você já fez a próxima pergunta. Como não perdemos isso? Tivemos gerações, incluindo uma que defendeu Israel em 1967, e depois tivemos uma geração de 1973 que se recuperou de uma grande derrota e, na verdade, criou uma enorme vitória no papel. Mas essa geração, novamente, com tudo o que fizeram por Israel, hoje não é vista como a geração heróica. Eles estão cansados e protestando, não se trata da idade. Hoje em Israel, há pessoas de 60 e 70 anos para as quais todos olham. Existem muitas piadas sendo feitas sobre essa geração. E como garantimos que essa geração, quais são essas ferramentas e como é essa plataforma? O que precisamos fazer? Porque, primeiro, a luta ainda não acabou. Se remodelarmos a região, isso levará uma década e enfrentaremos obstáculos. Como você disse, unir Israel e construir um futuro positivo já é uma grande tarefa, mesmo sem inimigos externos. Então, nos dê uma visão a partir da sua perspectiva. Primeiro precisamos ouvi-los. Os pais não escutam as crianças. Achamos que sabemos. Somos mais velhos, somos mais sábios. Já passamos por isso. Há um Mesirut Nefesh, um ir além dos próprios limites, quando você se volta para alguém mais jovem, até seu filho, e diz: não tenho certeza do que fazer. Me diga o que você acha. Essa é a primeira coisa, precisamos ouvi-los. Número 2, precisamos estar prontos para mudar a nós mesmos. Nós pedimos tantas vezes para nossos filhos crescerem. Pedimos tanto para sermos ouvidos, mas estamos prontos para mudar? Somos nós que estávamos lutando em Tel Aviv, não eles. E precisamos nos perguntar, como podemos ser melhores? Como podemos ser dignos da geração dos nossos filhos? E isso pode ser algo muito simples no nível interpessoal. Pode ser algo maior dependendo das posições que as pessoas ocupam na sociedade. Mas, sabe, existe um velho ditado que já vi ser atribuído a várias tribos nativo-americanas que diz que, em vez de pensarmos que herdamos o mundo dos nossos pais, precisamos pensar que o legamos aos nossos filhos. Não somos os possuidores do passado, somos aqueles que legam o futuro. Devemos começar a pensar assim. E eu acho que essa mudança vai abrir uma porta que permitirá que esses jovens homens e mulheres assumam a liderança, que suas vozes sejam realmente elevadas, não de uma forma barata ou manipuladora, porque eles vão nos desafiar. Porque o nosso mundo tribal, graças a Deus, está morrendo lá no campo de batalha, porque eles estão sendo forjados em um povo que a gente ainda nem viu. Te conto, conversei com Or, namorado da minha filha, o comandante. E ele estava me falando sobre como essas divisões... Você sabe muito bem que, claro, é proibido falar de política no exército, mas as coisas acabam vazando. Ele disse que ninguém precisa proibir, pois estão cansados disso. Eles vêm de lugares diferentes, eles estão cansados da divisão. São de lugares diferentes, da planície costeira, dos liberais e dos conservadores. Ele disse, eles estão juntos nisso. E eu disse para ele, é incrível, eu adoraria ver essa energia sendo aplicada a algo além da guerra. Ele me olhou e disse, vai ser. Ele sabia. Ele tem absoluta certeza. E eu acho que, tendo experimentado esse poder, precisamos estar prontos para dar a eles o espaço para usá-lo. Adoro como você nos devolve o protagonismo, Mike. Não era a resposta que esperava. E eu acho isso incrivelmente poderoso. Você está mudando minha visão sobre como nossos filhos assumiram cedo as rédeas, foram chamados e logo tomaram o controle. E agora, a resposta é que não se trata apenas de construir outra escola ou simplesmente precisamos ouvi-los e precisamos ser dignos deles e exercer nossa própria autonomia. E eu acho isso incrivelmente inspirador. Você já viu muitos ouvintes fazem essa pergunta, vindos da América, de várias partes do mundo, incluindo Israel, judeus e não judeus.
Alguma outra nação, além da nossa, teve que enfrentar coisas semelhantes nos últimos 100 anos? Tem alguém que já passou por esse problema para servirmos de exemplo? Acho que a primeira coisa que me vem à mente é a Batalha da Grã-Bretanha. Na verdade, é a forma como os britânicos se levantaram e resistiram contra os nazistas em um momento em que parecia que o mundo inteiro estava desmoronando ao redor deles. Acho que há algo a ser aprendido ali. E isso desafia. Isso define hoje a experiência britânica, eu acho, em grande parte. De fato, há um discurso clássico do Comando do Sul, pouco antes dos primeiros tanques entrarem em Gaza, quando finalmente liberamos o exército depois de 7 de outubro. Se você ouvir o comandante, ele fala sobre lutar nos becos, nos campos e lutar. Não sei se ele tem consciência de que está ecoando o discurso desafiador de Churchill após Dunkerque, mas há um certo sentido em que você precisa sentir agência além da sua capacidade. Um dos grandes modelos de heroísmo judaico é Yitzhak, Isaac, que não foi amarrado ao altar, mas escolheu se amarrar. Sim, muitas pessoas não entendem. Acho que você deveria explicar um pouco mais, porque ela diz às pessoas que essa leitura simples não necessariamente diz isso, mas... Pessoas que conhecem as histórias que Deus pede, não ordena, que Abraão sacrifique Isaac. Eles vão ao Monte Moriá, certo? E há uma troca entre Avrão e Isaac, que deixa claro que Isaac lê, nas entrelinhas do silêncio do pai, o que está prestes a acontecer. E ele pede ao pai para amarrá-lo, para que não recue quando a faca descer e ele mesmo se invalide como sacrifício. Por que eu menciono isso? Porque a queda, esse ato de amarrar, é um compromisso além dos limites da própria vontade. Se acreditarmos que nossos limites são tudo o que temos a oferecer, então sempre viveremos no mundo que herdamos e não naquele que poderíamos construir. Quando nos comprometemos além dos limites, mesmo sem entender como isso funciona ou imaginar sua definição. O próprio compromisso é um processo transformador que abre horizontes. Qual é a minha prova? Prometo que em 6 de outubro, se perguntasse a esses jovens que lutam hoje se acham capazes disso, o que responderiam? Muitos deles teriam dito não. E eles descobriram que são fortes. E eles descobriram que são nobres, que têm coragem, que possuem valores que podem colocar em prática, com uma capacidade de agir que jamais poderiam ter imaginado. Isso precisa ser atribuído a todos nós. Muitas vezes, o que nos limita é simplesmente a nossa crença de que a vida é assim mesmo. E que devo fazer? Às vezes isso é verdade. Na maioria das vezes, eu realmente não estou disposto a ser Moser Nefesh e ultrapassar meus limites. Limites absolutos são raros na vida e poucos de nós os alcançam. Mike, enquanto te escuto, lembro que esse podcast foi criado por nós dois. Pensamos nisso e sabemos que este podcast costuma abordar questões práticas de segurança nacional. E eu acho que, corretamente, sentimos que essa ideia de como essa história do 7 de outubro vai ser lembrada é uma resposta muito real e prática. Da mesma forma que os britânicos se definem pela Batalha da Grã-Bretanha, certo? E você poderia ter escolhido, se olhar para o quadro todo, que essa não é a história completa, claro. A Inglaterra estava dividida, até pessoas do gabinete dele estavam contra. E a forma como lembramos disso vai dar poder aos jovens de hoje que vão nos levar para a próxima geração. Esse é o poder do contador de histórias. Isso mesmo. Esse é o poder do contador de histórias. Você está trabalhando em algum projeto agora? Onde as pessoas podem aprender mais sobre isso hoje? Sei que você já trabalhou nesse tema. Qual é o melhor lugar para ler e descobrir isso? No momento, JewishHeroism.com, a masterclass do curso em vídeo sobre a jornada do herói judeu, com exercícios e aprendizados a serem feitos na Torá. Tudo lá. Você precisa ser judeu para fazer isso? De jeito nenhum. Existe uma linguagem a ser internalizada, mas fiz o possível para torná-la acessível. É desafiador buscar profundidade e realidade, mantendo o acesso fácil ao público. As pessoas também poderão entrar em contato comigo por lá, se estiverem curiosas. Eu faço muito trabalho pessoal. O heroísmo é fundamental no meu aconselhamento individual. Acredito que todos possuem uma história heróica e podem transformar a vida em uma jornada. O poder de sair da cama, sabendo que você tem um propósito e que suas ações estão a serviço do bem, é incalculável para mudar sua vida, mesmo em um nível muito simples. Recomendo que todos vejam isso. Tive uma prévia do que acontecia e me sinto muito privilegiado.
Acho, Mike, que assim como há forças especiais no Exército, também temos Marinha, Força Aérea, tropas terrestres e inteligência. Isso precisa ser integrado à psique do Exército para treinar essas crianças, não de uma forma arrogante, mas para entender o que é heroísmo, como ele se revela e prepará-las para continuar isso no futuro. Pelo que aprendi hoje com você, precisamos fazer o mesmo curso como pais. Obrigado, Mike. Foi brilhante. Acredito que nossos ouvintes e telespectadores também vão achar isso muito interessante. Vamos ver esse herói surgir e espero ter mais oportunidades com você para acompanhar isso no podcast. Obrigado pelo tempo e pela conversa. Sou grato. Sim, obrigado. Nos vemos em breve no True East. Valeu por acompanhar. Nos vemos aqui na próxima semana enquanto a história em Israel se desenvolve. Vamos puxar essa cortina e mostrar para você o que está acontecendo nos bastidores que faz de Israel a nossa posição no Oriente Médio. Como vimos hoje, o povo e a essência de Israel ganham vida. Obrigado.